Dia 21 de setembro, que é hoje, é o dia da doença de Alzheimer e também dia da árvore. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. No Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. Segundo estimativas, os números poderão chegar perto de 75 milhões em 2030 e aproximadamente 132 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Tudo bem, Biane? Tudo ótimo, Tudo doutor. ótimo. Quando a gente fala de Alzheimer, doutor, a gente mesmo aqui estava comentando, né? Fala de Alzheimer, todo mundo fala assim, eu tenho tanto medo de ter. Perfeito. Porque eu acho que é uma coisa que mexe um pouco com a nossa sensibilidade, com as nossas lembranças, com a nossa história, né, doutor? O que é o Alzheimer? Perfeito. O Alzheimer é o quê? Um quadro demencial, Biane. Então, o quadro demencial seria o quê? Você perder várias funções cognitivas, funções superiores, de orientação, de memória, de executiva, né, fazer uma coisa, né, de comportamento. Então, para você definir um quadro demencial é justamente isso, várias funções. E existem várias causas de demência. Por que a gente fala mais de Alzheimer? Porque é mais comum. Quase 70% de pessoas que têm um quadro demencial vão ter demência de Alzheimer. E a gente está vendo a doença de Alzheimer cada vez mais frequente por causa daquilo que você falou. Só para você ter ideia do número, né? Até 65 anos, até 65, 70 anos de idade, é só 4, 5% da população com essa idade que tem doença de Alzheimer. Quando chega aos 80 anos, tem trabalhos mostrando 20 a 25%. Então, imagine, né? É muita gente. Quanto mais envelhece, que é uma bênção, viver mais, acaba tendo essas doenças que surgem e estão surgindo com a frequência cada vez maior. Porque a medicina melhorou, as pessoas estão vivendo mais, mas essas doenças têm aparecido cada vez mais frequentes. Existe uma causa, doutor? Existe. É curioso, porque doença de Alzheimer, apesar do tratamento ter avançado pouco, a gente entende muito bem como funciona. Então, o que acontece? A conexão entre os neurônios, ele está dificultada. Então, por causa de uma proteína que a gente chama beta-amiloide, é nome estranho, mas só para as pessoas entenderem, fora dos neurônios, né, atrapalhando a comunicação, e dentro dos neurônios a proteína tau. Então, isso faz o quê? Basicamente, para simplificar, essas proteínas dificultam a comunicação entre um neurônio e outro. Como a comunicação não está boa, o que acontece? A pessoa começa a perder aquela função. E a gente pode fazer algo que a gente provoque o Alzheimer, doutor? É bem curioso, porque quando a gente fala Alzheimer, parece uma coisa, não tem o que fazer se eu tiver. Não, tem um fator genético que sem dúvida nenhuma é importante. Não significa que você teve um pai e uma mãe e que você vai ter, mas aumenta sem dúvida nenhuma a chance. A gente já sabe alguns genes que são responsáveis por isso. Por outro lado, o fator ambiental é muito importante. E é curioso que eu acompanho aqui seu programa, todo mundo sabe o que ajuda a saúde e no Alzheimer é semelhante. A alimentação balanceada, fazer atividade física. É bem curioso no Alzheimer, que eu costumo dizer que a musculação do cérebro, né? Quanto mais você exercita o cérebro, menor o índice de doença de Alzheimer. Então, quem fala, tem trabalhos mostrando que quem fala mais de um idioma reduz a incidência, maior nível de escolaridade. Não significa que estudo formal é importante, mas estudar, leitura, tudo isso ajuda. É porque as pesquisas acabam facilitando falando isso, né? Quanto tempo você estudou? Então, são todos fatores protetores. Que a gente faça esse exercício de memória, né? Muita gente fazia aquelas palavrinhas cruzadas. Perfeito. Que continue fazendo esse tipo de atividade, né, doutor? Tanto atividade intelectual como atividade física. O que acontece? Eu sei que grande parte do seu público, às vezes, é da terceira idade. Então, às vezes, a pessoa trabalhou muito a vida inteira e trabalhou o cérebro, que até cuidar de casa é trabalhar o cérebro também, né? A gente gosta de botar que intelectual é só sentado com o livro, não, mas a gente sabe que existe, né? Cozinhar, né? Tudo isso. E depois de um período, a pessoa começa a ficar dentro de casa, começa a aposentar e acha que vai descansar, mas eu falo, o cérebro não tem descanso. A gente pode descansar o corpo, a gente pode relaxar um pouco de algumas atividades, mas o cérebro, enquanto a gente tiver vida, a gente tem que estar exercitando ele. Doutor, a gente tem falado muito sobre saúde mental. Não sei se existe comprovação, mas isso influencia muito na doença? Isso. O que acontece? É um grande fator confundidor. Por exemplo, a população mais jovem, abaixo de 65 anos, que queixa de memória, a principal causa é justamente depressão. Porque o que é memória? É sua capacidade de pegar uma informação, guardar essa informação e usar quando é necessário. Só que quem está depressivo, às vezes também quem está ansioso, ele não consegue pegar essa informação. Ele não tem motivação para fazer as coisas e às vezes confunde. A pessoa chega preocupada com 50, 60 anos e fala, eu acho que eu estou com Alzheimer. Meu pai teve. É quando você vai ver a pessoa está com quadro de transtorno ou de ansiedade ou depressivo, que eles andam muito juntos. E isso também prejudica. Isso. E o sono também, que é curioso. O que ajuda a consolidar a memória?
o sono. Então, se você não dorme bem, você, sem dúvida nenhuma, sua memória vai estar prejudicada. Eu até brinco que tem aquela frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Não, durma também, né? Porque quanto mais você durma, melhor vai ser sua criatividade, melhor vai ser sua capacidade cognitiva. E como que a gente consegue identificar os sintomas, doutor? Existem fases, por exemplo? Existem, né? O mais importante é quando você diagnostica na fase que a gente chama pré-clínica, porque é antes da pessoa ter sintomas importantes, né? Normalmente o que é falha de memória. É uma das causas mais comuns. E às vezes, é o que eu falo, naturalmente a gente esquece as coisas, né? Você aqui tá cheio de atividade, fazendo um monte de coisa, então não é isso. Geralmente são falhas recorrentes, coisas que a pessoa não tinha antes, e isso normalmente vai aumentando. Então não é uma coisa, eu esqueci ontem uma coisa, não. É cada vez a pessoa vai se dificultando mais. Às vezes fica desorientado, está indo num lugar e não lembra para onde estava indo, né? Às vezes sai e se perde. Então você percebe que são essas capacidades. Quanto antes você diagnostica, melhor você consegue fazer atividade de reabilitação. É uma doença que hoje a gente fala que não tem cura. Nos Estados Unidos, 2020, 2021, aprovou até uma medicação que começou a se falar em cura, mas foi em ordem emergencial, mas já é uma luz, né? Que é justamente tentando reduzir essas proteínas que estão dificultando a comunicação. E aí a gente consegue fazer Como que a gente consegue fazer uma boa qualidade de vida para quem tem, doutor? Perfeito, né? Qual o primeiro problema da doença de Alzheimer? Quando a gente fala doença de Alzheimer, a gente fala do cuidador, de quem está cuidando. E eu costumo até falar, ele sofre mais até do que o próprio paciente. Porque muitas vezes ele não tem a capacidade cognitiva de mensurar o que está acontecendo com ele. Até problema de memória, tudo isso. O cuidador não. E além disso, é uma doença de longo prazo. Então não é que você deu o diagnóstico de doença de Alzheimer que a pessoa vai morrer. Então, normalmente, a pessoa com doença de Alzheimer é a pessoa que viveu muito, tem um corpo muito saudável e vai viver muitos anos. Então, quanto antes você diagnostica, você começa a fazer prevenção de queda. A gente sabe que fratura de fêmur é muito comum nessa população, né? Organiza a questão da casa, organiza a logística familiar. Eu até brinco quando tem um paciente com tumor, alguma coisa, eu falo assim, já criou o grupo de WhatsApp da família? Porque tem que compartilhar a responsabilidade. Às vezes um filho quer assumir toda a responsabilidade e não dá conta. Então eu falo, vai cuidar dele, vai ter que cuidar de você também, que você vai ter um problema de saúde mental. Então se você, que o seu programa faz muito bem, começa a entender a doença, tudo melhora. Importante isso, doutor. E dá mais nas mulheres? Mulher vive mais, né? Eu até brinco que mulher é quase outra espécie, né? Porque quando a gente vai falar de viúva, só lembra mulher, né? É muito raro você ver um viúvo, porque é justamente isso. Até pelo IBGE aqui no Brasil, é quase mais de 5 anos a mulher vive mais do que o homem. Então, quando a gente pensa em população idosa, sua imagem vai vir mulher. Então, a maior teoria que se tem é justamente por isso. Como a mulher vive mais comumente a gente vai ver Alzheimer nas mulheres. Boa. Tem pergunta, Léo? Perguntinhas, Abiane. Temos perguntinha do WhatsApp, eu tenho uma pergunta minha também, doutor. Enquanto não aparece o WhatsApp, deixa eu fazer a minha rapidinho. Falar um pouquinho da parte humana da doença, né? Até, nem sei se é o correto falar assim, mas quando a gente tem um familiar com Alzheimer, por exemplo, como é que a gente deve lidar com essa situação? Com esquecimento, ou talvez que ela crie uma situação diferente, a gente precisa seguir junto com a cabeça do paciente, ou a gente precisa combater isso? Falar assim, exemplo, não é nada disso, é ao contrário. A gente precisa seguir essa história que ela está criando na cabeça dela, isso auxilia ela de alguma forma, doutor? Não sei se eu me fiz entender assim na pergunta. Deu para entender perfeitamente. O que acontece? Como qualquer doença, se a gente entende o funcionamento dela, a gente entende como agir. Então, no caso da doença de Alzheimer, vira e mexe, o paciente começa a ter comprometimento cognitivo comportamental. Então, às vezes, ele perde o pudor, ele tira a roupa onde não deve. O familiar tem que entender que a doença ele não está fazendo de forma consciente, mas corrigir, fazer, porque está vivendo em sociedade, né? Quem está ao redor não sabe o que o seu parente tem. Então, você corrigir, você tentar ensinar, você tentar interagir. As pessoas que lidam, Léo, falam muito bem isso, assim, que a pessoa não perde suas características. Então, às vezes, é a pessoa que você olha, quem está de fora, fala, ela está assim. Ela sempre teve problema com banho, não gostava de tomar banho. Óbvio que quando está com a doença, tem uma liberação maior disso. Então, as características da pessoa continuam a ser o parente, né? E eu costumo, Léo, falar muito pro familiar o seguinte, nós somos seres biológicos, a gente nasce e começa a contagem regressiva para a morte. Então, às vezes, fica coitadinho não. Eu também vou ter doença, a gente não sabe qual vai ser um câncer, vai ter um Alzheimer. Então, assim, o Alzheimer é da pessoa que viveu muito, que tem toda uma história e que você vai ter que lidar ela, tentar da melhor forma possível. Fácil não vai ser, porque adoecer não é fácil. E o estágio pior, doutor, ele acontece a pessoa esquecer de comer, como come, tudo, perfeito, né? O marco para os familiares é justamente a questão de esquecer eles.
Porque tem um Dói aspecto muito. afetivo, né? Então, quando a pessoa te olha, você vê aquele olhar distante e não te reconhece, mas normalmente nessa fase é uma fase muito avançada. Então, a doença ela tem fases, né? A fase inicial do diagnóstico é a mais difícil, porque ninguém quer. Então, tem a fase que a gente chama de negação, às vezes a família não aceita. E lembrando, essa fase é importante porque existem quadros demenciais reversíveis. Sífilis pode dar quadro, às vezes é comum, eu tive casos recentes, o paciente, tem Alzheimer, quando você vai ver, tumor cerebral. Então, o médico tem que passar por cada etapa. Deficiência de vitaminas pode dar quadro demencial. Afastado isso, fechando doença de Alzheimer, aí normalmente ela é progressiva. Boa. Vamos para a perguntinha, Léo. Vamos para a perguntinha agora. Liane Gouveia, Rio de Janeiro. Boa tarde. O tremor essencial pode ser considerado como o início de Alzheimer? Obrigado, Não. Liane. O tremor essencial é muito comum, é um dos tremores mais comuns, geralmente é história familiar e não vai prejudicar em nada. As pessoas confundem muito o tremor essencial com o Parkinson. E existe uma fase avançada de alguns tipos de doença, de síndrome parkinsoniana, que compromete também a cognição. Mas são doenças completamente diferentes. Como é que você percebe? O tremor essencial, geralmente, se a pessoa está nervosa, piora. Ela vai escrever, piora. Tem a ver com o movimento. Ela vai pegar uma xícara, ela treme. O tremor de Parkinson, muitas vezes, é um de repouso. A pessoa está parada e está ali tremendo. Boa. Doutora, a gente tem uma mesa aqui de alguns alimentos. Esses alimentos, eles ajudam? Vamos ali. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. A alimentação, Abiane, é o que a gente está entregando para o nosso corpo, né? E eu costumo falar, até brinco com o paciente, como eu sou gordinho, ninguém briga comigo, né? Porque a informação faz você entender e você vai tomar suas escolhas. Nem sempre são perfeitas, mas você tem que Exato. entender o que é bom. Primeira coisa, essa aqui que a gente vê na mesa, é o quê? Diverso, né? Uma mesa diversificada. Os alimentos, as folhas de maneira geral, né, aqui representada pelo brócolis, é folato. Folato é o quê? Além de outras vitaminas, é muito essencial. Então, essa vai ter que ser grande parte do cardápio. A gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais a culinária brasileira da gente, do jeito que é, né? Ainda mais o zoião, né, doutora? A vida corrida, às vezes o que é mais rápido Com não certeza. entrega isso, Com mas certeza. a gente tem que saber o que Tem que funciona. tentar, né? Você falou do zoião, então já vamos para os ovos, né? Vamos. Os ovos foram muito condenados durante muito tempo e hoje todo nutricionista fala como ele é relevante, né? Tem colesterol, mas tem um colesterol bom também. Você, obviamente, vai inserir, né? A clara tem a questão da proteína, então você vai inserir dentro da sua alimentação, ele vai ajudar bastante. Junto com outro que era muito condenado, que é o chocolate, né? Então, o chocolate, em especial amargo, ele ajuda muito. O chocolate, ele tem um aspecto o quê? Glicêmico. Então, quem não come chocolate fica feliz, aumenta a sua produtividade, mas tudo de forma balanceada. Boa. E café é bom também, doutor? O café, o que que acontece? É um estimulante. Então, ali, ali perto, a gente está o tempo todo tomando café justamente por isso. Ele dá aquele estímulo para você, né? Então, o café, o brasileiro também, a gente usa bastante. A gente tem que ter só cuidado da quantidade. Não tomar perto da hora de dormir, que pode prejudicar o seu sono, né? E algumas pessoas falam, né? Os trabalhos mostram para não te prejudicar 3 a 4 doses por dia. Costumeiramente, não costuma te prejudicar, não, de um cafezinho. Boa. E aí é o chá verde? O chá verde, o chá de modo geral o pessoal libera e é muito Pode, bom, né, Assim doutor? como água, tudo, não vai te prejudicar, o chá verde. As castanhas, azeite. Esse a gente fala a mesma coisa do ovo e do chocolate. Qual o grande problema? Muito caloria. Então, tudo que é muito calórico, ele tem o seu benefício, né? Hoje todo mundo já insere o azeite também, mas você vai ter que sempre, por isso que o nutricionista ajuda muito, né? Que vê na sua quantidade. Então, não é porque vai ter que comer castanha, você vai pegar uma mão e toda hora, e a gente sabe que acontece muito isso no brasileiro, Gostoso, né? vai comendo, não para. E esquece das calorias. Então, é muito essencial também. Muito E bom. por último, o abacate, né? Que também foi muito criticado durante muito tempo, né? Hoje a gente sabe que o abacate, bem inserido, bem utilizado, a gente no Brasil usa muito como doce, né? Mas lá fora, né? Estados Unidos, Europa, às vezes usam até no meio da comida salgada também. Então, é um alimento que ajuda também bastante. Muito bom. Doutor, muito obrigada, viu? Eu acho que é um assunto que rende muito, que a gente precisa falar mais sobre ele, né? E eu acho que todo mundo tem muito receio, mas é bom a gente entender como acontece, Perfeito. saber acolher quem a gente tem em casa, né, doutor? E perceber o seguinte, Abiane, o declínio cognitivo é natural. A gente chega um pico aos 40, 45, Já que eu estou começa a chegando. esquecer, doutor. E começa a reduzir, mas a gente ganha outras habilidades de resolução de problemas, tudo isso, né? É totalmente diferente o envelhecimento saudável, que vai piorar um pouquinho a memória da demência, da doença de Alzheimer.
Boa, boa. Você é de casa, gostou? Aproveita, segue o doutor nas redes sociais, segue ele no YouTube também, porque você sabe, né? Todo dia ainda, doutor? Tô tentando, Nossa, conseguindo. difícil, doutor. Eu sempre olho lá e falo, doutor Júlio, sempre tem alguma coisa, eu adoro ficar ouvindo quando eu tô dirigindo, doutor. Eu obrigado. coloco, vai ouvindo, vai um atrás do outro. Então, ó, o WhatsApp é o 11 99503 8838. Outro telefone 4200-2300 e YouTube, youtube.com/neurocirurgia BR, minha gente. Doutor, muito obrigada, Muito obrigado, viu? Seja viu? sempre bem-vindo à nossa casa.